Estamos começando o Open Univesp. O nosso convidado de hoje é o professor Cássio Cabral Santos, da Universidade de Lisboa. Cássio tem uma formação diversa, é formado em ciências farmacêuticas, mas sempre atuou com educação. Fez mestrado e doutorado em Educação e Tecnologias Digitais na Universidade de Lisboa e hoje é docente na mesma instituição. É especialista em educação à distância. Cássio, bem-vindo e muito obrigado pela sua presença aqui no Open Univesp. Olá, Marcos. Eu que agradeço o convite de poder estar aqui, de poder compartilhar um pouco do meu conhecimento e da estrutura, de poder compartilhar aqui com todos que acompanham o programa da universidade. Muito bom. Então vamos lá, começar por uma curiosidade, na hora que a gente lê o seu currículo. Você é formado em ciências farmacêuticas, mas toda a sua linha de pesquisa é em educação. Quando que teve essa transição, de uma linha para outra e por quê? Então, Marcos, na verdade, quando eu entrei para a Universidade de Ciências Farmacêuticas, quando eu entrei, logo no primeiro semestre, eu já comecei a trabalhar com educação. Então, eu comecei a trabalhar numa instituição de ensino, então, durante todo o percurso do curso de Ciências Farmacêuticas, eu continuei trabalhando com educação. O que aconteceu foi que quando eu terminei a graduação em Ciências Farmacêuticas, eu já estava trabalhando já há bastante tempo na educação e acabei nunca atuando efetivamente como farmacêutico na prática. E desde então eu trabalhei no Brasil muitos anos na iniciativa privada, no segmento de educação profissional e ensino superior, seja em instituição de ensino, seja com consultoria, até quando eu fui para Portugal e lá foi quando eu fiz o mestrado, fiz o doutorado. Nesse momento eu faço um pós-doc em Sevilha e sou hoje professor e pesquisador lá na Universidade de Lisboa. Então eu meio que fui abduzido para a educação e naturalmente, onde eu atuo há mais de 20 anos, onde eu me apaixonei pela educação e hoje, quando eu atuo, na verdade, com muito gosto. Muito bom. E a gente, falando aí dessa diversidade, é muito bom ser uma formação muito diversa, né? Até pelo sotaque a gente vê aqui, né? Que você não vem aqui de São Paulo, né? Então, qual que foi toda essa transição aí do seu caminho, desde a graduação, de onde você estava, passando por onde você passou no Brasil, até chegar lá em Portugal? Eu nasci aqui em São Paulo, morei em São Paulo até a adolescência, eu morava aqui em Pirituba, aqui próximo, e os meus pais têm origem no Nordeste, na Paraíba. Então, quando eu estava ali no início da adolescência, eles retornaram para o estado de origem, para Paraíba, e lá foi onde eu fiz a minha graduação, a minha primeira fase da minha carreira acadêmica, que foi a graduação, e a primeira fase da minha carreira profissional, eu fiz na Paraíba porque é o estado de origem dos meus pais. Mas eu nasci aqui em São Paulo, eu adoro São Paulo. São Paulo, eu nasci aqui, então minhas primeiras lembranças são aqui de São Paulo. Então, para mim é muito nostálgico, né, estar aqui em São Paulo. Quando eu vim agora para o estúdio, por exemplo, eu passei em frente ao centro comercial da Lapa, alguma coisa assim, e eu me recordo na minha infância de que eu ia com a minha mãe lá para trocar os cartuchos do Atari. Né? Porque não tinha aluguel. Entrega a idade, hein? Tô entregando aqui a minha idade. Então, para mim é muito nostálgico estar aqui em São Paulo, mas meus pais têm origem no Nordeste. Então, eles decidiram retornar para o Nordeste, e obviamente eu era adolescente, retornei com eles, e foi onde eu tive a primeira fase, não só de formação acadêmica, que foi o curso de Ciências Farmacêuticas, e também ter iniciado o curso de Pedagogia, mas já atuando no mercado de educação. E a minha primeira fase da minha carreira profissional foi toda no Nordeste, então eu sou um pouco, a minha vida é um pouco marcada de mudanças não tão próximas, né? Então foi de São Paulo para o Nordeste, depois de Nordeste para Portugal. Foi de Nordeste para Portugal, você não voltou para cá? Não voltei. E como é que foi essa transição do Nordeste para Portugal? Da Paraíba? É uma transição muito interessante, porque nós temos, às vezes, temos uma falsa ilusão de uma proximidade cultural com Portugal, mas é uma proximidade cultural falsa, do ponto de vista de que os portugueses conhecem tudo do Brasil, conhecem todas as novelas, todos os autores clássicos, filmes brasileiros, conhecem tudo do Brasil. E nós não absorvemos cultura portuguesa. Então, o estilo musical português, por exemplo, no Brasil, ninguém nem conhece, que é o fado, por exemplo. Né? Então, nós não consumimos produtos português, produtos que me refiro a produtos culturais e a educação, mas a recíproca não é verdadeira. Então, lá eles conhecem tudo do Brasil. De música, estilo musical, livro, cinema. Então, não é uma recíproca, não é verdadeira. Então, a gente acaba não consumindo. Então, acaba que quando nós passamos por um processo de imigração, que vamos morar em Portugal,
há um processo de adaptação cultural porque nós não consumimos esse produto. Então, eu garanto que a adaptação de um português vindo ao Brasil é muito mais simples do que um brasileiro emigrando para Portugal, porque efetivamente nós não consumimos a cultura portuguesa, que é muito rica, mas nós simplesmente não consumimos. E eu vim descobrir isso, de fato, na prática, quando me mudei. Falando um pouco nessa questão de educação, não sei se existe essa discussão lá, né? Mas eu me espantei aqui, né, quando eu descobri que, bem, eu sou mais velho que você até, né? E era muito comum na minha época que literatura, a gente estudava literatura brasileira e literatura portuguesa. Né? E vendo agora, né, acompanhando meus filhos, por exemplo, eles não estudam mais literatura portuguesa. Né? Você falou que os portugueses conhecem os autores brasileiros, né? Existe alguma discussão dentro da educação de Portugal nesse sentido, né? Porque o Brasil parece estar se distanciando mais, né? A gente está deixando de estudar até literatura, a cultura portuguesa como um conteúdo acadêmico. Sim, exato. Na verdade, dentro do currículo da educação básica portuguesa, naturalmente é estudada a cultura portuguesa. Então, a cultura brasileira, na verdade, ela não é consumida no processo formal. Né? É uma cultura porque nós temos um país com 220 milhões de habitantes, extremamente heterogêneo do ponto de vista de culturas fortes, muito diferentes. E nós estamos falando de Portugal, de um país que é territorialmente muito pequeno e, em termos de população, 10 milhões de habitantes. Né? Então, há um processo... o consumo da cultura brasileira não é dentro de um processo formal. Né? O que se discute hoje em Portugal, que na educação básica, por exemplo, é a questão do sotaque. Porque com o avanço das tecnologias da informação e comunicação, dos canais de YouTube, a cada dia mais, novas palavras, novas expressões, tipicamente do português, da versão brasileira, estão sendo incorporadas na primeira infância em Portugal. Por quê? Porque as crianças vão assistir youtubers brasileiros, então tem um youtuber brasileiro que faz um sucesso lá imenso, tem boneco, tem livro de figurinha, e ele tem um canal no YouTube, e as crianças são loucas pelo canal e acabam por utilizar algumas expressões que são típicas brasileiras, e isso gera uma certa estranheza. Então, um exemplo é que lá nós chamamos o café da manhã de pequeno almoço. Então, quando alguém fala café da manhã, sabe que é um brasileiro, mas as crianças jovens, as crianças da primeira fase, também já estão falando café da manhã. Porque assiste televisão, assiste desenho, assiste filme e usa a expressão do Brasil. Então, há uma discussão desse ponto de vista, devido a essa confluência das tecnologias e do acesso a cada dia mais aberto das crianças às tecnologias da informação, que esses dois sotaques, essas duas fraseologias, a cada dia que se passam, elas começam a se fundir e partindo para um caminho que a gente há pouco tempo já não vai conseguir mais ter certeza de que aquela expressão, de fato, é do português europeu, português de Portugal, ou do português, de fato, do Brasil. Interessante, interessante. Mas só para terminar aqui a questão cultural, né? Como é que foi você sair de São Paulo e ir para Paraíba? Você percebeu já alguma questão cultural? Sim, então, quando eu... Bem que a sua família era de lá, né? Sim, então, isso. Quando eu saí de São Paulo e fui para o Nordeste, há uma adaptação cultural, mas ela vem um pouco imbuído, e também eu era muito jovem, eu era adolescente, é quase que uma mudança de férias, né? Você está indo para uma região que é quente, nós nos mudamos para uma cidade que é muito linda, que é João Pessoa, então uma cidade muito bonita, litorânea, né? Então isso vem quase que como uma mudança definitiva para um local de férias, né? Então a lembrança que eu tenho sempre foi uma lembrança assim, positiva, e eu não me recordo dessa mudança de grandes desafios do ponto de vista de mudança cultural, o que não se observou de quando eu me mudei
para Portugal, naturalmente é um outro contexto, eu fui com esposa, eu fui com filho pequeno, então tem adaptação escolar, tem adaptação minha como profissional para se reposicionar no mercado, então são contextos diferentes, mas o contexto de adaptação cultural, ele tem um impacto positivo, mesmo nós falamos a mesma língua. Agora, só para fechar mesmo de vez, você falou que sentiu a diferença, né, do Brasil para Portugal, mas dá um exemplo, que tipo de coisa que você percebe, né, que para um brasileiro ele tem dificuldade para se adaptar lá em Portugal? O primeiro, na qual eu não passei, mas essa é uma realidade de 99% deles, porque eu já tinha ido a Portugal em diversos momentos de férias, então eu já conhecia, tive um processo de adaptação cultural fraseado, porque eu fui de férias várias vezes a Portugal. Um deles é que a gente tem a falsa impressão que vai conseguir entender o sotaque português integralmente. Isso não é verdade. 99% das pessoas que eu conheço, no meu caso não aconteceu, porque eu fui várias vezes antes de uma mudança, que tem uma certa dificuldade de compreender o sotaque, porque o brasileiro, o sotaque brasileiro, ele é mais cantado, ele é mais musicalizado, mas nós não engolimos as palavras, então tudo é dito. E o português de Portugal ele é falado muito mais rápido e o final das palavras elas são encurtadas. Então, a maioria das pessoas tem uma certa dificuldade, de fato, em compreender. E eles não conseguem compreender. É muito interessante, eu, quando comento isso na universidade, eles acham muito engraçado, porque eles compreendem tudo nosso, porque eles assistem entrevista na televisão, filme que é dublado no português do Brasil, e eles passam lá o filme dublado, então eles compreendem 100%. Mas a recíproca não é verdadeira. E uma vez eu comentei com eles, e eles não acreditaram, eu tive que fotografar. Eu estava assistindo um jornal, acho que foi o CNN, mas um canal de notícia, e um português foi ser entrevistado aqui no Brasil e colocaram legenda. Porque eles entenderam que o telespectador em casa não entendeu o que falavam. Eu tive que tirar uma foto deste momento de um português sendo entrevistado para ser transmitido no Brasil e tiveram que colocar uma legenda. Então, é um fator cultural muito interessante, porque eles não conseguem entender, porque parte do pressuposto de que é recíproco, mas, na verdade, não é. A grande maioria dos brasileiros que vão a Portugal tem uma grande dificuldade na compreensão do sotaque do português de Portugal. Tá. Agora, existe até, né, aqui o Cássio foi meu consultor cultural e eu nunca, por exemplo, tive problema de entender, porque meu pai é português, minha família é portuguesa, sempre Você está dentro de 1% da população. Eu vivia num ambiente onde se falava sotaque português de Portugal. Então, entender nunca tive problema, mas a parte cultural, né, então já teve vários momentos que eu falei, Cássio, o que é esperado aí, de que jeito que eles esperam comportar, porque tem essa diferença, né? Ah, não, tem. Eles são mais formais, são mais sérios, né? É comum, dentro de uma cultura europeia, e eu acho que é uma visão que todo mundo tem, há um processo muito mais formal, então as pessoas têm uma relação profissional muito mais formal, então há fatores culturais, tanto organizacionais nas empresas, um fator hierárquico, que no Brasil não. Então, são fatores culturais que são interessantes e que não são fatores que são documentados. Então, você não tem um manual que você se muda, você quer ir, você abre o manual e fala como me comportar, como ir na casa de um colega português na primeira vez. Então, são culturas, são linhas que isso não é formalizado em nenhum tipo de manual e, de fato, você tem que vivenciar aquilo para poder compreender o que são os hábitos e isso tanto na escala profissional também como na escala pessoal. Então, é um processo que você tem que ir andando e observando e vendo como as coisas especificamente funcionam. E eu acho que, por que a gente está falando tanto nisso, né? Uma das coisas que nós estamos conversando bastante é conseguir fazer um trabalho em parceria, né? O Univesp, né? Com universidades ali da Europa, o Cássio está nos ajudando bastante nisso, né? E por que é importante isso? Justamente porque se a gente quer que os nossos alunos sejam capazes de desempenhar muito bem a atividade em qualquer lugar do mundo, eles têm que entender essa questão dessa diversidade cultural. Exato. Ter contato com outras culturas, mesmo que seja uma cultura que fala português,
ajuda eles a ter um pouco mais de flexibilidade, né? Não, sem dúvida, porque, infelizmente, depois que eu me mudei, foi que eu consegui ter uma visão de fora, é que nós conseguimos entender que tudo no Brasil, por ser um país muito rico em todos os aspectos, culturalmente, de recursos e etc., tudo que é feito no Brasil é feito com olhar no Brasil. Basta dizer que você vai... alguns eventos no Brasil, você vai participar, um campo obrigatório é o CPF. Mas se o estrangeiro quer vir para o evento, o estrangeiro não tem o CPF. Ele não consegue se inscrever no evento. Por quê? Porque como nós somos um Brasil, um país muito grande, então nós olhamos para o nosso próprio mercado. Mas só que o mercado, e principalmente na educação à distância, porque na educação à distância todas as fronteiras foram dissolvidas. A gente não tem fronteira na educação à distância. Então não me faz sentido, por exemplo, a Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a universidade pública, única, 100% à distância, no Estado de São Paulo, não ter um convênio e não conseguir cooperar do ponto de vista como instituição na Espanha e outra em Portugal, porque nós não temos fronteira. Essa é uma dificuldade, por exemplo, que as outras universidades clássicas teriam. Então, um convênio entre uma universidade presencial europeia e a Unicamp, por exemplo, é lindo, mas as fronteiras e os custos envolvidos em parcerias acadêmicas são muito elevados. O que a gente não observa na educação à distância. Então, a educação à distância ela é muito pouco explorada ainda do ponto de vista internacional. Porque os gestores, eu falo isso com muita segurança, porque eu sei que o Marcos está mais do que empenhado em implementar esses processos de internacionalização. Estivemos recentemente na Espanha, estivemos recentemente na UNED, na Espanha, recentemente na Open University, na Inglaterra, também em Portugal. O Marcos a gente tem essa visão junto de que o aluno da educação à distância, ele tem que entrar sabendo que o curso dele não tem fronteira. E o que não faz sentido nenhum que a internacionalização da educação à distância seja visto como internacional da educação presencial. Isso não faz sentido. A gente está falando de coisas do ponto de vista de oportunidades, desafios, totalmente diferentes. Né? Então, isso é muito importante, porque o estudante de uma graduação da Univesp ou de uma graduação, por exemplo, na UNED, a UNED é a Universidade Nacional de Educação à Distância Espanhola, eles não possam trocar ali experiência, que não possa ter, por exemplo, uma unidade curricular, uma disciplina conjunta entre os dois países. Isso é de um engrandecimento cultural inestimável para os dois lados. E a gente tem que aproveitar isso, as oportunidades que as tecnologias favorecem hoje a educação à distância, de você poder ter aulas síncronas ou assíncronas, independente de fuso horário, com tradução simultânea, com o uso da inteligência artificial, as universidades à distância do planeta estarem ainda trabalhando, ainda olhando para dentro de si. Né? Então, acho que é uma grande oportunidade que a gente pode e deve explorar, trazer fatores multiculturais para dentro dos cursos à distância do Brasil ou de outros países. Muito bom. Já que entramos em educação à distância, vamos continuar nesse tema aqui. No momento atual aqui no Brasil, muito se discute sobre qualidade de educação à distância e principalmente a qualidade da formação de professores de educação à distância. Né? Qual a sua visão sobre isso? Olha, o Brasil é um país continental. Então, um país com 220 milhões de habitantes e que todas as considerações elas devem levar fatores locais. Eu fui conselheiro de educação aqui no Brasil, quando eu morava aqui, e uma vez eu estava em um evento em Manaus, só para contextualizar, e na época nós defendíamos, e eu defendia naturalmente, a educação à distância depois do ensino médio. Então, ou seja, educação à distância, no ensino superior e etc., porque eu entendia e entendo que, numa regra geral, a educação básica até o ensino médio, há outras competências que devem ser adquiridas e trabalhadas, que não são competências do ponto de vista profissional de uma graduação, cognitivas, sociais, afetivas e etc. E eu era ali naturalmente contra, salvo a raras exceções e tal. E em Manaus eu visitei um stand do estado do Amazonas, por exemplo, que ofertava o ensino do Fundamental 2, o ensino médio à distância. E para mim aquilo foi um absurdo. Sabe? Eu tenho que ir lá ver como é que isso pode, isso não pode acontecer. Mudei de opinião, porque fatores locais me determinaram que as escolas em regiões muito longe, regiões ribeirinhas, a 7 dias de barco,
As comunidades não tinham ensino médio e os estudantes daquela comunidade só tinham opção até o Fundamental 1. No Fundamental 2 eram salas multisseriadas e não tinham ensino médio. Então, para essa comunidade, a gente não pode partir do pressuposto que a educação à distância não deveria chegar, por exemplo, no ensino médio, porque a gente tem que tratar de regras e regras têm exceções. Então, os fatores sociais e os fatores locais é que predominam esse ponto de vista. Vindo para isso no ensino, vindo para isso na formação de professores, o que eu consigo ver, mesmo morando fora, é que, de fato, há uma campanha muito bem estruturada do ponto de vista de ser contra a educação à distância na formação dos professores. Mas quem coloca esta campanha em campo não apresenta solução. Então, se a educação à distância cresceu na formação de professores, cresceu porque o presencial não atendeu à demanda de oferta, nomeadamente às universidades públicas, sejam elas estaduais ou federais. Né? Então, eu particularmente entendo que a formação de professores ela pode ser à distância e que sempre teve momentos presenciais na formação dos professores à distância. A prática era presencial. O que nós não conseguimos explicar para um aluno agora, que passou o ensino médio no ensino remoto. Passou quase aqui no Brasil deve ter dado 2 anos e alguma coisa de ensino remoto. Então nós temos aí um público que está entrando agora em 2020, que entrou agora em 2024 no ensino superior. Que ele fez o ensino médio de forma, não foi educação à distância, ele fez o ensino remoto, ensino de remoto. De que ele vai sair da sua casa, vai sair do trabalho 7 horas da noite, vai pegar um ônibus para ir para a universidade, para quando chegar lá, para uma formação de professores, o professor passar um slide e falar e ler os slides durante 2 ou 3 horas, para um curso de alta qualidade, só que presencial, e depois ele pegar um trem aqui em São Paulo e chegar em casa 1 hora da manhã, como é que eu consigo explicar para ele que isso não poderia ter sido feito à distância? Não consigo explicar porque é inexplicável. Então, utilizou a tag da educação à distância, na verdade, como algo que não é presencial, mas você vai no presencial e o professor lê um slide. Só que o aluno ele deixou de estar com a família dele durante 3 horas para ir fazer as faculdades. E eles não vão mais para esse tipo de aula centrada no professor, centrada no professor, em vez de ser centrada no aluno, para o aluno ter um papel ativo. Então, é uma campanha, na verdade, da qual eu discordo plenamente, e discordo que é um direito de quem busca a formação optar. Nós não podemos hoje trazer num país continental, que nós temos cidades espalhadas longe dos grandes centros, e dizer que o único curso que chegava ali era pedagogia à distância. E eu dizer para ele eu falar para ele que ele não vai poder fazer, porque alguém me disse que o curso à distância, a pedagogia é ruim, e que está proibido ser ofertado na cidade dele, se é a única opção, eu não posso fazer isso no Brasil com essa dimensão. Então, o estudante ele tem que ter essa opção. Então, se ele mora no grande centro, se ele mora em São Paulo e ele quer fazer uma faculdade presencial de formação de professores, ele tem que fazer, ele pode fazer. Mas se eu também moro em São Paulo, não tem perto da minha casa, não tem perto do meu trabalho, e eu quero fazer uma pedagogia, mas por que eu não posso fazer à distância? Por que nós não temos documentos e parâmetros claros de qualidade da educação à distância? Porque para mim poder avaliar, a gente falou há pouco sobre métricas, para mim dizer que o curso à distância é ruim, eu tenho que me basear em alguma coisa. Eu não posso me basear em alguém que chegou no meu vídeo e disse, é ruim. Mas é ruim por quê? É ruim para quem? Então as coisas não podem funcionar assim. E eu não vejo hoje quem defende que a formação dos professores não pode ser à distância, trazer um argumento técnico. Mas por que não pode ter? Porque cresceu muito. Não, mas isso não é um argumento de não ter. É um argumento quantitativo de que a procura para formação de professores, licenciaturas, pedagogia, uma delas como exemplo, cresceu. Isso não pode ser um argumento de não oferta. Isso naturalmente é um argumento inverso. Está tendo muita procura porque os alunos estão mais se identificando
com a parte teórica, onde ele pode fazer à distância, com aulas síncronas ou assíncronas da sua casa, do que ele ir para a faculdade presencial. Então, eu não vejo argumentos do ponto de vista técnico que fundamente esse tipo de ação que está sendo tomada no Brasil. Pois é, e assim, eu estava até participando de uma conversa outro dia, e a pessoa me perguntou o que você acha do apagão de licenciaturas. Eu falei, o que você quer dizer com isso? Ah, porque está formando muito poucos professores, as pessoas não têm mais interesse no assunto. Eu falei, olha, a Univesp tem 25 mil vagas, a gente completa as 25. Dessas aí, 8.500 é de licenciaturas. E a gente completa as 8.500, a gente tem procura. Então, eu acho que, se você olhar essas questões, olhar esses números, né, deixa a gente bastante desconfortável com essa questão de qualidade, porque, assim, existem vagas sobrando em universidades excelentes presenciais. E a Univesp tem as 8.500 vagas completas no EAD. Tá? Então, não é uma questão de falta de vaga, não é uma questão de escolha. As pessoas estão escolhendo, né, porque oportunidade, por dificuldade, e só um número a mais até, Cássio. Assim, São Paulo é o estado mais rico da federação. Em mais de 240 municípios onde tem Univesp, não tem nenhuma faculdade presencial. Nenhuma. Tá? Então, o aluno só tem um jeito de estudar, à distância. Né? Então, você tirar essa oportunidade dessas pessoas é bastante cruel, eu diria até. Não só é cruel com o desenvolvimento local, porque o que é que o governante tem que ter em mente? Nós queremos que o interior e as cidades mais longínquas sejam autossuficientes para que não haja imigrações para os grandes centros que estão lotados. Então, os interiores de todos os estados têm que se desenvolver internamente. Para isso, você tem que ter uma massa crítica de desenvolvimento local. Então, daí uma da grande importância da educação à distância, que é conseguir levar para aquela cidade, levar para aquela região que não tem uma outra opção, levar o que a educação à distância tem como base, que é levar um ensino mediado por tecnologias para essas regiões. Mas esse processo que a gente está tendo no Brasil nos últimos anos sobre a educação, questionar de fato a educação à distância, não só ele é danoso com a perspectiva de quem está aqui, como é desrespeitoso com quem fez um curso de graduação à distância. É extremamente desrespeitoso. Então, a educação à distância no Brasil tem 10, 15 anos, nós temos milhares de profissionais atuando hoje no mercado profissional em todo o Brasil, que a sua graduação foi à distância, seja ela um bacharelado ou uma licenciatura, que estão atuando hoje perfeitamente no mercado de trabalho, e agora alguém está dizendo, porque acordou agora e disse, olha, não é tão bom. Mas e os milhões que se formaram, que estão dando aula na escola? Eles não são bons por acaso? Porque em tese, e eu tenho a ideia que isso só melhora, de que as metodologias, que a prática, que o acesso vem melhorando, e agora a gente está com a ideia de que não é bom depois de 15 anos formando, com certeza mais de 10 anos formando professores, agora a gente entendeu que não é bom. E eu procuro, na verdade, com base em quê? Então, se alguém dissesse, olha, nós temos aqui um estudo científico que comprovamos de que não está funcionando bem. E esse estudo também aponta caminhos para melhorar. Então, a partir de agora, a prática em sala de aula, que antes era de 50 horas, nós vamos triplicar. Então, a prática em sala de aula, tanto do presencial como à distância, vai triplicar. O estudo apontou isso. Mas eu não vejo nenhum tipo de trabalho dessa linha. É ruim porque é ruim. Mas é ruim por quê? Não, porque é ruim. Então, a gente não consegue ver isso. E os dados do ENAD demonstram resultados da educação à distância muito positivos. Porque é importante a gente ter uma ideia de que isso, com o tempo, está alterando, mas o público da educação à distância é um público um pouco diferente do presencial. Normalmente, ele tem uma média de idade um pouco mais elevada do que o curso presencial. O que isso quer dizer? Que são pessoas que são mais maduras, têm um senso de responsabilidade muitas vezes um pouco maior, porque já são chefes de família, independente do gênero. Então, os resultados são muito positivos. Então, o que se entende, o que se aplica hoje, que está se aplicando nesse momento, não vamos mais aceitar processo e colocar em xeque um processo de formação de professores, isso é muito danoso. Não só com a perspectiva, com um possível apagão,
a Univesp tem uma responsabilidade em São Paulo imensa, mas a Univesp atua em São Paulo. Né? É o maior estado, o estado economicamente mais ativo do Brasil, mas nós temos regiões do Nordeste e do Norte que é muito mais expressivo esse dado que você trouxe da Univesp do que no estado de São Paulo. De que a faculdade mais próxima você está a 8 horas de ônibus. Aí da onde vem um professor? Contrato emergencial. Então, é um processo, não é um processo simples. Né? Então, as universidades públicas, até as públicas, que ofertam as licenciaturas, a quantidade de vagas ofertadas é muito pequena. É muito pequena. Mas por que é pequena? Porque eles querem que seja pequena. Porque se houvesse, na verdade, uma preocupação maior com o processo de formação, somente dos professores de educação básica, deveria haver, de fato, um programa dentro das universidades, de ampliação, de apoio, algo muito mais robusto. Então, se a educação à distância, na formação de professores, subiu no ensino à distância, no público ou no privado, é porque houve um aumento da demanda e a gente não pode agora entender por um estalar dos dedos que é ruim, sem que a gente tenha ali um diagnóstico efetivo, e não adianta você ter um diagnóstico, você tem que ter um diagnóstico e com indicação de solução. E não, a solução é, não vamos mais aceitar processo. Então, eu acho que isso é um desserviço com a perspectiva da onde esses cursos funcionam, onde a EAD é a única opção, mas também desrespeitoso, na verdade, com os milhares de alunos que terminaram os cursos de educação à distância e hoje tem alguém dizendo que o que ele fez não é tão bom e eles sendo profissionais já muito bem colocados no mercado de trabalho. Só para a gente fechar essa questão da qualidade, bom, você está lá na Europa, ninguém questiona a qualidade da educação na Europa, né? Não dá para comparar com a brasileira. A Europa tem essa questão com EAD? Existe graduação em formação de professores em EAD na Europa? Como é que é visto isso? Assim, em Portugal, a formação de professores ela é muito diferente do Brasil. Então, a gente não tem formação de professores à distância em Portugal, porque o processo de formação é muito diferente. Por exemplo, em Portugal, nós não temos nenhuma licenciatura. Então, não existe um curso superior de licenciatura. Então, você realiza um curso nas mais diversas áreas científicas. Por exemplo, uma das minhas graduações é Ciências Farmacêuticas. Então, eu termino o curso de Ciências Farmacêuticas, termino o curso e decidi ser professor. Só que o meu curso de graduação tem uma forte componente em Química e Biologia. Então, eu, formado em Ciências Farmacêuticas, me inscrevo em um mestrado de ensino de química. Então, eu posso me inscrever num mestrado de ensino em uma área que tem a forte componente teórica e prática no meu curso. Então, eu, como formado em Ciências Farmacêuticas, eu poderia, em tese, me inscrever no mestrado de ensino de química ou no mestrado de ensino de biologia. Então, é um processo muito distinto, porque lá é uma graduação, é uma licenciatura, mais um mestrado de 2 anos. Diferente do Brasil, que nós temos uma licenciatura de matemática, uma licenciatura de química. No Brasil, lá não. Lá nós não temos a licenciatura como nós conhecemos no Brasil, e você sai de uma graduação, um bacharelado, que a gente chama no Brasil, e realiza um mestrado em ensino de uma componente. Então, se você terminou engenharia mecânica, você tem uma forte componente de matemática e física. Então, você pode se inscrever no mestrado de ensino de física ou, por exemplo, no mestrado de ensino de matemática. Então, não há essa comparação. Mas nós temos lá em Portugal, nós até tivemos juntos lá na Universidade Aberta de Portugal, por exemplo, que eles têm graduação, mestrado e doutorado completamente à distância. E que é aberto ao público brasileiro. Lá mesmo, no Instituto de Educação, eu sou docente, nós temos lá um curso à distância, que é um mestrado em Educação e Tecnologias Digitais. O mestrado já funciona, eu acho que há 14 anos esse mestrado. Eu fui aluno do mestrado, hoje eu sou professor do mesmo mestrado. Ele funciona à distância perfeitamente. Perfeitamente. Então, não há uma componente que seria um fator limitante se fosse um mestrado à distância que tivesse uma componente obrigatória de um laboratório. Né? Mas para os cursos da área de Ciências Sociais,
de uma forma geral, ciências humanas, de que não há laboratórios que são tão essenciais nas áreas das ciências mais duras, nas ciências biomédicas. O nosso mestrado lá funciona, acredito eu, há mais de 14 anos e com ótimos resultados. E nós temos alunos do mundo todo. São 25 vagas anuais. As aulas, o processo de inscrição geralmente começa em março, com as aulas iniciando no ano letivo em setembro seguinte. E nós temos 25 vagas e normalmente nós temos 10 alunos brasileiros que realizam o mestrado à distância do Brasil. E podem defender também remoto. Nós incentivamos os alunos, durante todo o curso, a se organizarem do ponto de vista de calendário e orçamentário, para conseguirem irem a Portugal fazer a defesa presencial, porque é um momento simbólico de passagem, você tem uma banca presencial, então é um momento simbólico. Os que podem, vão, e nós recebemos com muito gosto. Os que não podem, defendem online. Então, onde é que está a dificuldade? Onde é que está o problema aí? A gente não há. Porque é feito com qualidade, é feito com programação. Nós temos uma equipe de docente preparada para poder trabalhar no ensino online, na educação à distância. Então, nós não temos problema. Então, na verdade, a nossa formação lá, nós não temos à distância, ela é diversa. Mas nós temos uma universidade que tem doutorado à distância. Temos vários doutorados à distância na área de educação. Então, a Universidade Aberta tem um doutorado muito importante junto com a Universidade Algarve, que é digital multimídia. Nós temos a Aberta, oferece outros sozinho. Temos a Universidade do Minho, são doutorados que são ofertados 100% à distância. E eu quero entender qual é a diferença dele ir fazer um mestrado, um doutorado na área das ciências sociais, presencial e à distância. Não há. Então, há essa discussão que a gente tem no Brasil também, de que o mestrado e doutorado tem que ser presencial. Essa é uma discussão de uma área específica, na área das ciências duras, ciências exatas e da medicina, que isso tem que ser muito discutido. Não é que não deva ter, mas deve ser muito discutido. Mas na área das ciências humanas, nas ciências sociais, qual é o desmérito de ser à distância? Qual é a penalidade? O que é que o aluno perde não ser presencial no mestrado em educação, por exemplo? Que a componente é completamente teórico-prático, em sala de aula, que pode ser feito 100% à distância, e que o aluno, onde ele está, ele vai coletar os dados para fazer a sua pesquisa. Onde é que está a dificuldade? Não há. É porque quem faz essa discussão tem uma visão focada, na verdade, na área das ciências duras, na área das ciências da saúde, que isso precisa ser muito bem mastigado, indiscutivelmente. Mas eu vou fazer um doutorado em ciências farmacêuticas. Por que eu não posso ter a disciplina de ética à distância? A disciplina de ética tem que ser presencial? Né? Então, não faz sentido. Mas não, você tem que ter uma componente de 30 horas no laboratório. Indiscutível. A gente não está aqui para discutir isso. Né? Embora hajam muitas tecnologias imersivas, realidade virtual, aumentada, mista, laboratórios virtuais, não é nesse mérito. Não, tem que ter 30 horas de laboratório, porque você precisa utilizar os equipamentos e analisar as amostras. É indiscutível. Mas por que eu não posso ter a disciplina de ética à distância? Quem é que hoje, de fato, realiza um mestrado e um doutorado e as sessões de orientação são presenciais? Na verdade, todo mundo faz reunião de orientação de um curso presencial, de um curso à distância remoto. O professor não vai sair da sua casa para dirigir 1 hora, para ir para a universidade para se reunir 20 minutos com o estudante. Ele vai abrir o Teams. Bom, vamos lá, vamos mudar aqui um pouco de tema, que senão a gente não vai ter tempo e a conversa aqui está muito interessante. Eu queria falar um pouquinho da sua pesquisa. Né? Você trabalha, por exemplo, com competências digitais. O que é isso? Então, a competência digital, elas são as habilidades, os conhecimentos e as atitudes que o cidadão deve ter para ter uma vida plena. Né? Hoje a sociedade está 100% digital, né? E as competências digitais são que fomentam e dão uma estrutura para que o cidadão, de fato, consiga tirar proveito das tecnologias digitais e fazer um uso seguro e crítico dessas tecnologias. Então, ela envolve muitos conceitos. E na Europa nós temos alguns documentos que norteiam essas competências digitais. Nós temos um documento muito importante, que são as competências digitais dos cidadãos. Então, é muito importante
isso, e lá eu fiz uma pesquisa voltado dos professores de ensino superior, dos docentes. Então lá a gente realizou uma pesquisa, fizemos um estudo em Portugal que contou com a participação considerável de docentes do ensino superior, onde nós fizemos um mapeamento de quais são as competências digitais que têm uma maior dificuldade dentro dos professores do ensino superior. Fizemos um mapeamento e na sequência também nós desenvolvemos um quadro de competência digital para os professores lecionarem online no ensino superior. Porque na Europa a discussão da competência digital ela remonta de 2006. Então é uma discussão muito antiga que está em fases de fato de implementação. Muito recente agora, Portugal realizou um estudo, o governo português realizou um processo que ele avaliou o nível das competências digitais de 100 mil professores. Então, foi um programa de avaliação, ou seja, ele fez um mapeamento. Portugal tem em torno de 130, 140 mil professores da educação básica. Quase todos. Né? Então, 100 mil participaram de um diagnóstico, onde eles tiveram a oportunidade de preencher um documento que dá um diagnóstico sobre o seu nível de competência digital e, a partir disso, o governo realizou um programa de formação para os 100 mil professores. Então, foi, de fato, um programa massivo, descentralizado. Então, o governo elaborou os líderes, os embaixadores digitais, que esses eram por regiões, esses eram responsáveis por X escolas, para conseguir levar na ponta, ou seja, na escola, na aldeia mais distante do grande centro, formação. Mas o mais importante é que a formação ela tem que ser dada com base em um diagnóstico. Você não pode tomar um remédio sem saber o seu diagnóstico, você nem sabe nem o que você tem e nem o quanto precisa tomar. Então, o processo de avaliação das competências digitais, ele é muito importante. Então, lá na Europa, isso já vem sendo discutido desde 2006, então isso já tem um certo tempo, então nós já estamos numa fase de implantação final. Ou seja, isso já foi discutido do ponto de vista acadêmico, depois já foi discutido do ponto de vista governamental, então hoje já está do ponto de vista de aplicação. Então hoje é uma preocupação que se tem e em Portugal se materializa muito bem nesse programa de formação de competências digitais dos professores da educação básica, porque os estudantes estão imersos em tecnologias digitais. Então, a gente não pode hoje simplesmente dar as costas e dizer que isso não é importante, ou nós não vamos trabalhar com isso, ou que eu sou contra. Tá bom, você pode ser contra. Você tem o direito de ser contra. Mas, na prática, o aluno, quando chega em casa, ele vai para um computador, vai para um celular, você vai preparar a sua aula também no computador, então você tem que ter ali as suas competências mínimas, básicas, para poder utilizar de forma segura e crítica as tecnologias. Bom, eu vou pedir para você me ajudar a responder uma pergunta de um aluno. Ainda ontem a gente estava fazendo aqui uma live na disciplina de pensamento computacional. A Univesp, nesse ponto, ela foi pioneira no Brasil. A gente dá essa disciplina para todos os nossos alunos, todos os ingressantes, inclusive os de pedagogia e licenciatura. E a pergunta que veio dos alunos de pedagogia é: por que eu preciso de pensamento computacional? Então, assim, Marcos, o pensamento computacional hoje, ele está no centro de grandes pesquisas, né? Os estudantes precisam hoje ter uma visão um pouco mais ampla e precisam ter uma visão de como a tecnologia está em volta de si. E nada melhor do que, de fato, o pensamento computacional para que ele possa compreender internamente como essas coisas nesse sentido funcionam. Então, o estudante hoje é uma iniciativa louvável, mas porque o estudante ele tem um pouco de dificuldade. O próprio nome, pensamento computacional, ele não é tão intuitivo. Uhum. Então, à primeira monta, os estudantes normalmente têm uma certa dificuldade em entender o porquê que eles precisam. Mas quando eles conseguem entender, não o título, mas o conceito e os benefícios que eles conseguem ter com o pensamento computacional, eu não tenho dúvida que se avançam. Em Portugal, na Europa, nós temos um pesquisador que escreve muito, é o Miguel Zapata Ross, é um grande defensor do pensamento computacional, ele é editor de uma revista mundialmente conhecida, que é a RED. Então, ele defende, então ele tem artigos muito interessantes que trazem à tona exatamente dos benefícios do pensamento computacional.
Muito bem, e aí voltando aqui para a sua linha de pesquisa, você falou que está trabalhando um pouquinho com inteligência artificial na educação, né? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Então, Marcos, a inteligência artificial, ela não é nova, na verdade, né? Mas a partir de novembro de 2022, foi que ela criou a capacidade, na época ainda, o ChatGPT 3.0, foi quando ela criou a capacidade de ser um chatbot. Então, a inteligência artificial era feita por códigos, por grandes desenvolvedores e etc. Então, ela não é nova. Mas, a partir de novembro de 2022, ela ficou 100% acessível a qualquer pessoa com linhas escrevendo como se fala com um humano, com linguagem natural. Então, este foi o grande avanço. Porque, até então, você precisava interagir com a inteligência artificial a partir de códigos. Eram programadores, eram máquinas programando máquinas e homens programando algumas máquinas. Mas a OpenAI, a partir de novembro de 2022, que implantou o chatbot, o ChatGPT, isso mudou tudo. Mudou tudo porque ela foi popularizada. Ela chegou ao alcance, em tese, de todos. A partir da própria estratégia da própria OpenAI, de que é aberta a todo mundo. Você tem um limite de consulta, de prompts, então você tem ali um fator limitante para quem não faz assinatura, mas tornou extremamente popular pela facilidade de comunicação com ela e de resposta humana. O que, por exemplo, nós não identificamos essa popularização com outras tecnologias, como realidade virtual, realidade aumentada. Porque altos custos que envolvem o desenvolvimento de produtos e aplicativos, altos custos que envolvem hardware, altos custos de equipamento e de software. Com os chatbots desenvolvidos, depois vieram o Gemini, vieram o Pilot, tudo foi por água abaixo. Qualquer um, com um navegador, você entra no ChatGPT ou nos seus genéricos e consegue ter respostas humanas, na grande maioria das vezes, com uma certa precisão. Então, essa foi uma grande evolução e nós estamos investigando isso porque, de fato, é uma mudança muito drástica. Né? Porque você, até então, o aluno, quando tinha uma dúvida, ele ia no Google e ele tinha 8 respostas, às vezes diferentes, às vezes iguais, e ali ele compilava e tinha que escrever uma pergunta no Google muito bem escrita para poder vir uma resposta mais refinada. Isso não acontece no ChatGPT, então ele te traz uma grande resposta. E a nossa preocupação, investigando a inteligência artificial na educação, é como os professores podem tirar um maior proveito do uso da inteligência artificial na sua prática de ensino e como os estudantes podem tirar o maior proveito na sua prática de aprendizagem. Então, esse é o grande dilema, porque nós não podemos, mais uma vez, o docente olhar para a IA e disser é proibido utilizar, aí o aluno usa, aí o professor usa uma outra inteligência artificial para detectar se o texto foi feito por inteligência artificial. Então, isso não vai. Então, nós estamos realizando lá alguns trabalhos, e algum deles com cooperação para o estudo da inteligência artificial. Um deles, por exemplo, que é o processo de análise de dados. Então, quem faz um mestrado e um doutorado, independente da área científica, precisa efetivamente analisar dados, sejam dados numéricos, que são os dados quantitativos, ou dados qualitativos e documentos. Então, um dos trabalhos que está sendo feito, ele já está submetido a uma revista internacional, foi que nós pegamos um GPT, do ChatGPT, que realiza cálculos, e comparamos os resultados com os softwares clássicos de estatísticos que é utilizado na pesquisa, que é o SPSS e o Jamov. Então, nós fizemos esse teste e os resultados foram precisos na terceira casa decimal. E sem contar que o estudante, na minha tese, por exemplo, de doutorado, eu utilizei o SPSS, mas eu devo ter gasto de 100 horas, que eu gastei para realizar o cálculo, 80 foi algo que não me contribuiu em nada, que é a mecânica do processo. Que é eu ir descobrir onde é o menu, como é que faz, onde é que eu clico, onde eu... Então, 80% do meu tempo foi gasto em mecânica, que não me acresceu em nada, a mecânica de software, que aí pegar o botão, colocar,
configurar a variável, vinha aqui, tal. E 20% é o que eu carrego até hoje, que é a minha literacia estatística. O que é que eu aprendi sobre estatística, quais são os testes que eu tenho que fazer, quais são os pressupostos, como eu faço, interpretar o resultado, como eu escrevo o resultado. Então, 20% só do que eu trabalhei ficou e era o que eu precisava. E o ChatGPT, 100% é essa parte útil. Porque você sobe os dados para ele e você manda comparar as variáveis. Então, por exemplo, eu quero comparar se a média de meninos e meninas de uma escola são diferentes estatisticamente. Para mim fazer isso no SPSS, eu tenho que subir o arquivo, processar o arquivo, configurar as variáveis, e saber onde é o menu correto, qual é o teste, ir lá e colocar. Se eu coloco isso no Data Analyst GPT, e eu pergunto, olha, eu quero saber se há diferença na média entre meninos e meninas. Ele me dá uma aula de estatística. Então ele vai dizer, olha, inicialmente eu vou verificar se seus dados são paramétricos. São paramétricos. Aí, agora, ele interagindo com o usuário. Já que são paramétricos, então o teste que eu vou utilizar é o teste T por causa disso. Ele te explica o porquê que selecionou o teste. Quando termina a explicação do teste, ele executa o teste. Aí te apresenta o resultado. Aí depois ele vai interpretar o resultado. Os resultados indicam que não há diferença por causa disso e disso. Ou os resultados efetivamente indicam que há uma diferença estatisticamente significativa na média entre meninos e meninas. Então, ou seja, isso eu conseguia e isso eu não conseguia nos softwares tradicionais. Isso não era possível. Então, nos softwares tradicionais era basicamente uma mecânica de software, que você gastava horas para entender como mecanicamente aquilo era feito e poucas horas, de fato, era a sua literacia estatística. Então, por que você fez, como você fez e por que você escolheu aquilo. E com a inteligência artificial, não só esses testes são executados, como ele te explica todas as etapas. Então, ali há uma parte ainda da literacia estatística que é muito mais trabalhada e ainda há outras vantagens. Uma delas é que esse software, por exemplo, o SPSS, é caríssimo. E o ChatGPT, e o Data Analysis está aberto no ChatGPT. Para você rodar um software estatístico desse, você tem que ter um computador mais ou menos bom, né? Um computador que vai rodar um cálculo estatístico, é um software muito pesado. E no ChatGPT, o cálculo não é feito no seu computador, ele é feito no servidor. Então, há várias vantagens, naturalmente, há desafios que tem que ser feitos, mas também há cuidados que o pesquisador tem que tomar. Então, é essa falta de regras, essa falta de documentos, de instrução, que é um motivo da investigação. Então, eu posso subir um dado, uma base de dados, para analisar, por exemplo, no ChatGPT, mas eu tenho que ter algum cuidado, porque, como é uma inteligência artificial, esses dados vão ser utilizados para o aprendizado de máquina. Então, dados sigilosos, dados que têm o nome dos usuários, esses dados não devem ser utilizados na inteligência artificial ou se usados de uma forma que não seja possível a identificação. São dados anonimizados e etc. Então, há oportunidades e desafios com o uso da inteligência artificial na educação. E a nossa missão, na verdade, é desmistificar isso para os professores, que não há só desafios, há oportunidades, e para o estudante também, como ele pode tirar um melhor proveito do uso dessas ferramentas. Muito bom, uma curiosidade aqui, né? O Cássio já está há bastante tempo em Portugal, né? E ele fala algumas palavras. E, por exemplo, você está falando investigação. Investigação não é do Sherlock, tá, gente? Investigação é que lá em Portugal eles chamam pesquisa de investigação. Exatamente. É uma curiosidade, né? Obrigado, então, aqui Marcos. No Brasil, quando fala investigação, a gente pensa alguém investigando, né? Alguém com uma lupa na mão. E na educação há duas frases, há duas palavras que a gente demora um pouco para se acostumar, e é o contexto que eu trabalho, então eu naturalmente acabo utilizando. Uma delas é a investigação, que no Brasil a gente chama de pesquisa. Então, lá na universidade eu sou um investigador, mas eu não sou policial, eu sou um pesquisador. E uma outra palavra, a título de curiosidade também muito interessante, é a mensalidade, que lá é chamado de propina. Tudo bem pagar propina, né? Não,
tudo bem e é correto, você deve pagar a sua. Então, os estudantes pagam, na verdade, lá propinas mensais. Então lá é muito comum, você escuta, é a palavra normal, mas quanto é que é a propina? Né? No Brasil, a sirene da polícia toca instantaneamente quando ouve essa palavra. Mas na educação são duas palavras que são bem diversas do que a gente usa aqui no Brasil. A conversa está ótima, acho que a gente podia ficar mais umas 2 horas, mas a gente não tem um tempo limite. Então eu só queria falar rapidamente aqui, você tem um livro aqui na minha mão, Desvendando o Mercado Editorial Científico, como publicar seu artigo. Fala um pouquinho aí desse seu livro aqui. Então, esse livro foi uma obra escrita por mim, pela professora Neuza Pedro, também é lá do Instituto de Educação, e o foco desse, na verdade, é desmistificar, porque a nível de mestrado e doutorado há uma grande pressão para que as pesquisas sejam materializadas, na verdade, e que isso possa ser utilizado pelos outros pesquisadores, é a produção científica. Então, nós fizemos, esse livro foi uma pesquisa muito longa do ponto de vista de conseguir compreender como as grandes editoras internacionais realizam esse processo editorial. Porque para você poder publicar, você tem que compreender como as coisas funcionam. Então, aí nós tratamos de vários assuntos, de quais são os processos editoriais, quais são as técnicas e os procedimentos mais uniformes, você produzir um artigo científico, como produzir, como pesquisar. Então, esse livro vem com o intuito de ajudar os estudantes que estão ali realizando um TCC, realizando um mestrado, realizando um doutorado, conseguir materializar e conseguir, de fato, materializar a sua pesquisa, aquele conhecimento feito em uma produção científica, nomeadamente, aí no caso de um artigo científico. O livro foi lançado no último dia 16 de setembro, no evento da BED, em Brasília, no Congresso Internacional de Educação à Distância, e vai estar disponível na sequência no Amazon. Que bom. Então, assim, esse livro com certeza eu vou fazer todos os meus alunos lerem. Tá? Bom, a conversa está ótima, mas infelizmente o tempo acabou. Cássio, muito obrigado pela visita, foi uma honra recebê-lo. Não, Marcos, tivemos a nossa última conversa, foi em Portugal, agradeço demais o convite e essa oportunidade de vir aqui, de compartilhar como um brasileiro a experiência de ser docente no exterior e dizer que isso é possível e dizer que é interessante que os estudantes do Brasil, de todo o Brasil que estão assistindo aqui esse programa, possam ter uma visão mais ampla, olhar para fora da sua instituição. Então, nós temos na Europa vários programas, vários tipos de bolsa para atração de talentos do exterior, de pesquisadores, e que os alunos da educação à distância, olhar para isso e olhar para que essa troca cultural seja a cada dia mais rica. Agradeço novamente. Muito bom. Então, eu posso dar um spoiler aqui, ó, e vem aí projetos conjuntos, né? Univesp, Universidade de Lisboa, certo? Certíssimo. Tá? Então é isso, gente. Então, muito obrigado e até o próximo Open Univesp. Tchau, tchau.